Bem, pessoal, essa aqui é a tela, né? A gente vai fazer a análise usando a semiose, para que a gente possa aplicar a semiose aqui nessa tela do Diego Velázquez. As Meninas, o nome não era inicialmente As Meninas, mas era um nome ligado à foto de salão do Felipe IV, né? Então, basicamente, o nome era outro, depois ela passou a ser As Meninas. A temática está bem nítida aqui. E para falar de semiose, já indo mais objetivamente para a tela, a gente tem que encarar que nós temos três elementos importantes dentro da semiose. O primeiro elemento é o próprio signo, é o veículo sígnico, aquele que leva até a gente um objeto. Ele está na posição de procurador, né, de mediador entre um possível objeto, ele nos leva até esse objeto. E o interpretante, que não pode se misturar com o intérprete, uma vez que o intérprete é esse sujeito, e o interpretante é esse resultado do processo da semiose entre um signo, um objeto e um interpretante. Essa tricotomia básica. Dadas essas preliminares, a gente então teria aqui, já para exemplificação, a própria tela em si, né? A dimensão da tela, a parte espacial da tela, né? Essa parte aqui, essa cena, né, de 1656, pintada pelo Diego Velázquez, lá na época ali do reinado do Felipe IV, né? E aí o signo aqui, o objeto poderia ir até o salão, né? Isso ele traz até a gente aqui o salão, ele traz o vestuário, ele traz, né, um objeto complexo, dinâmico e imediato. Dinâmico porque ele vai trazer para a gente aí a construção histórica do vestuário, né? Dos costumes, por exemplo, do cachorro, das cortesãs e ao mesmo tempo dos serviçais, né? Do próprio pintor de salão presente aqui. Então a gente tem um objeto, vários objetos, né? A gente não pode falar de um objeto, a semiose é muito mais complicada do que parece. A gente tem vários objetos. A gente tem uma cena, que seria o objeto principal, que está trazendo o século XVII, está trazendo os salões de Filipe IV, né? Margarida, que é a filha, né, do casal real. Então, trazer esse objeto à tona, esse caráter histórico, social, cultural, né, vestuário, é o objeto. E o interpretante, que no caso seríamos nós mesmos, né, na posição aqui de fruidores, ou de analistas, ou de observadores, ou de pessoas que contemplam a tela e de que criam, né, constroem o processo da semiose. O processo da semiose basicamente tem que acontecer as três coisas. Então tem a tela, tem o objeto a que ela se refere e tem o nosso olhar que vai construir aí o processo tricotômico da semiose. Então, basicamente, essa aqui é a semiose básica, né? Inicial. Mas, a priori, o que a gente vai analisar aqui é a mudança de papéis, mudança de signos, objetos, interpretantes, intérpretes, essas mudanças de papéis que vão oferecer várias semioses para a gente. Então, a gente vai perceber várias semioses. E a primeira mudança de papel é esse quadro aqui, que vai entrar, a gente já tem aqui uma moldura, como vocês estão vendo aqui, né, a mãozinha ali, essa moldura aqui, o próprio pintor, que é o próprio Diego Velázquez, que é muito interessante isso aqui. Então, essa pintura, ela vai deflagrar para a gente uma semiose muito interessante. Então, nós teríamos aqui a pintura e os olhares das personagens. Então, esses olhares das personagens, né, que são para a gente signos, né? Ao olhar para uma personagem, ao olhar para uma personagem aqui, você basicamente, para o rosto de uma personagem, você está tentando descobrir o foco que ela está olhando, né? Onde o olhar dela está direcionado e o objeto a que ela está fazendo referência. Então, se esse rosto é um interpretante de algum signo, né? Basicamente esse rosto
para a gente aqui que está por lá de fora, é um signo da própria obra. Então, se o rosto é o resultado do olhar, por exemplo, da tela, você pega esta aqui, né? Ela está fitando a tela. Então, o signo a qual ela está olhando é a tela. E ela acaba sendo interpretante dessa tela porque ela sofre os efeitos sígnicos dessa tela aqui. E aí o que acontece? O olhar dela nos indica que o signo é a tela. Então, nesse caso aqui também, esta outra personagem aqui, ela está olhando pela noção de dimensão de expectativa, ela está olhando aqui também para a tela, o que pode de repente sugerir que ela esteja olhando, daqui a pouco eu vou falar, para um outro personagem, para outros personagens que vão aparecer que não estão aqui, né, que não estão subtendidos aqui. Então, esse rosto está olhando basicamente para a tela. A tela é basicamente ela é o signo desse interpretante, mas ao mesmo tempo esse rosto, os dois, são os signos que nós estamos nos pautando. E aqui o próprio Diego Velázquez olhando basicamente para a tela, né? Ele está olhando para a tela e claro que vai gerar uma dúvida se de repente ele está olhando também para a gente, intérprete. Então, se ele estiver olhando para a gente aqui para o lado de fora, nós, enquanto intérpretes ou interpretantes, passaríamos a ser signo do olhar do próprio Diego Velázquez. Então, a mudança de papel é muito grande. Então, da mesma forma que o rosto das personagens em relação a esta tela, que a gente não sabe o que é um interpretante, né? Que é um signo sem objeto, porque a gente não sabe o que a tela está representando. Ao mesmo tempo, para nós aqui, interpretantes, para nós intérpretes que estamos para o lado de fora, o rosto dela, o rosto dela, o rosto dela também, né? São signos para que a gente possa, que nos diz, olha, você está olhando, a tela é o objeto primordial que você deve prestar atenção. Ela é o signo primordial, assim como o pintor também coloca. E aí você vai fazer uma outra semiose em relação a perguntar, bem, a tela está representando o quê? Então, se você pegar e isolar a tela e você não está vendo exatamente a face da tela, então você é um signo sem face. Mas se você olhar aqui, você vai ver provavelmente um espelho, a gente acreditando que aqui, usando a teoria e acreditando que aqui, não sei se vocês vão ver aqui, que aqui é um espelho, exatamente aqui, e que esse espelho ele possa estar refletindo a própria tela. A gente vai ver que a tela, enquanto signo, que representava aí, por exemplo, o casal Felipe IV, né? De repente, ela se realiza no próprio espelho, porque se o espelho estiver refletindo a tela, nesta linha aqui, ó, espelho, né? Tela. Então, a realização do signo tela só se vai dar em relação ao seu próprio objeto. Então, esse espelho ele vai agir como um objeto duplo, um objeto dinâmico e um objeto imediato. Tá? Então, o que seria aqui o objeto imediato? O reflexo do signo que ele está carregando aqui. Olha que super interessante essa análise aqui tridimensional do signo. Ou seja, como esse espelho é reflexo do próprio signo, que seria a tela, se a gente encarar a tela a priori, ela é o signo que está pintando o casal real. Mas ela não aparece, é um signo inútil. É um signo sem representação, porque ele não está funcionando como signo, ele está virado de costa para a gente. Então é uma espécie de signo de costa, ou seja, essa moldura que representa essa tela está de costa para a gente, de costas para a gente. E você sabe, você realiza o signo através da sua projeção aqui nessa tela. Então, a tela só se realiza enquanto signo quando projetada no próprio espelho, refletindo o seu próprio objeto. Que seria o quê? O casal real aqui, ó. Né? O casal de reis aqui. Então, olha que interessante. O signo só se realiza no seu objeto. Ou,
Se a gente fizer uma outra semiose aqui, e aqui a gente está falando de trocar papéis, a gente vai ficar trocando papéis, para que a gente possa descobrir outras semioses. Essa que é a ideia, substituindo papéis. Então, se a gente substituir o papel desse aqui como objeto, uma vez que, digamos que o pintor esteja pintando o casal real, a gente vai perceber que aqui então seria o signo e aqui o objeto. Então, a tela, que naturalmente seria a representação, que ela seria um designandum, que seria um signo nato, ela não é mais signo, ela passa a ser o objeto do espelho. Então, a obra de arte, ela passa a ser o objeto do espelho que ela reflete, e o espelho passa a ser signo. Então, esse espelho que a gente está vendo aqui, ele passa a ser o signo da própria tela, uma vez que é ele que vai refletir a tela e vai dar existência para a tela. Nós não saberíamos o que a tela estaria mostrando se a gente não tivesse visto aqui por esse caráter de espelhamento. Então, ele acaba tornando-se, o espelho acaba tornando-se o signo da tela que passa a ser objeto. E se você botar em perspectiva a possibilidade de ser um espelho, de repente, e se pensássemos que o casal, há muita leitura de que o casal real estaria no mesmo campo que nós estamos. Então, esse casal real que você está vendo espelhado aqui é um intérprete. São uns sujeitos que não estão na tela, eles estão fora, junto com a gente, do nosso lado aqui, como se eles estivessem do nosso lado. Nós aqui que estamos contemplando a obra, e do nosso lado aqui também, nós teríamos o casal real que estaria refletido no espelho. Então, o casal real seria o objeto que está refletindo nesse signo, que reflete também a própria tela. Então, essa semiose triangular, onde esse espelho vai funcionar como signo, vai funcionar como objeto, porque ele está aqui, ó, o casal real está aqui dentro, ele é o ponto de partida. A gente precisa de um objeto determinar o signo, então o casal real está aqui atrás, projetando a sua imagem no espelho, né? Então, esse acaba sendo o signo. E a tela acaba sendo modificada também pelo espelho ou o próprio reflexo da tela que o Diego Velázquez está pintando. E aí vem uma questão, uma outra semiose interessante, que se o Diego Velázquez, de repente, não estiver olhando exatamente para a tela, mas estiver olhando para a família real, exigindo aí ou solicitando uma aprovação ou desaprovação do seu trabalho, nesse olhar do Velázquez, ou seja, é o interpretante procurando o seu signo. Ele está procurando o signo da tela ou ele está pedindo a confirmação do casal real que está do nosso lado aqui, uma vez que está projetado, ele está de frente para a cena, fora do espaço da cena, né? Então, ele também nos considera. Então, é como se o pintor nos considerasse e falasse, olha, eu considero o intérprete, somos nós, e o seu interpretante. E ele acaba querendo induzir um interpretante na gente, quando ele faz um espelhamento dessa obra. O que é ficção passa a ser real e o que é real passa a ser ficção. Então, ao ver todo o conjunto de personagens aqui, eles serem os intérpretes, nós passamos a ser signo. Nós aqui de fora, nós somos o objeto que eles estão olhando, que ela está olhando, que ele está olhando, que esse serviçal, provavelmente, parou abruptamente e também está olhando, uma vez que a gente está sustentado pela família real que está sendo projetada aqui. E que a própria filha, Margarida, também está olhando. Então, a mudança de papéis, nessa semiose de mudança de papéis, onde signo, objeto e interpretante, onde o interpretante ele passa a ser signo no rosto das personagens, o próprio interpretante passa a ser signo. O próprio signo, que é naturalmente a tela, passa a ser objeto do espelho. Nós que estamos aqui de fora passamos a ser signos, em vez de interpretantes. Ao inserir o Velázquez aqui também, você cria uma outra semiose complicada que modifica o processo de autoria, uma vez que você inclui o pintor
tirando a ideia estática de autorretrato, mas na verdade de construtor desse processo, essa semiose ela fica totalmente alterada, porque ele também passa a ser signo do processo estético que ele está construindo e passa a ser o objeto do processo estético também que ele está construindo. Então, a mudança de papéis, as mudanças de papéis aqui, ela constitui novas semioses. E aqui a gente vai ter semioses em espiral, né? Então, nós temos esta e esta semiose patela, esta semiose tela, espelho, casal real que está por trás do nosso lado, pintor, tela, casal real e nós. Nós vamos ter uma outra semiose. Esse olhar aqui do serviçal vai indicar um próprio espelhamento. Se isso aqui for um outro espelho, se você analisar esse como espelho ou este como espelho, então você vai ter um outro ser olhando para o lado de fora na função de intérprete. Então você vai ter, se esses dois forem espelhos, e a gente não está aqui dizendo que são ou não são, se esse é um espelho e se esse é um espelho, a gente vai ter intérprete, a família real que está aqui atrás, olhando. Você vai ter esse serviçal ou esse indivíduo aqui e a gente, né? Então nós vamos ter 3 classes aqui de intérpretes funcionando muito bem aqui nessa semiose. E é claro que ao olhar aqui para esses intérpretes e ter a noção dessa inversão, eles também agem como signos. E agem também como objetos. Então é muito interessante essa multiplicidade de funções, porque o que é mais importante aqui é entender que a semiose ela é um processo onde acontece simultaneamente o signo, o objeto e o interpretante. E os intérpretes envolvidos, e os veículos sígnicos, e tudo acontece ao mesmo tempo num processo que de repente pode mudar o fluxo de energia. Assim como eu mostrei várias direções de fluxo de energia que podem acontecer. Então, pessoal, assim, já determinando algumas conclusões aqui dessa abordagem, a gente teria justamente isso. O impacto que essa exerção do Velázquez de inserir esses 2 espelhos prováveis, ou não, mas se a gente for encarar como espelho, a gente vai ficar maravilhado pelo efeito que ele trouxe para a semiose. Ao desmascarar quem está por detrás da tela, ou seja, o interpretante que está por detrás da tela, ou seja, nós, que fazemos parte do processo de semiose, porque nós somos parte importante do processo de semiose, estamos presentes nesse circuito de semiose. Então, esses 2 espelhos foram genialmente colocados, trazendo à tona, né, o casal real e esse personagem, e fazendo com que a gente também aparecesse, a gente de repente tomasse consciência da nossa presença, né? E a presença, esse código estético da presença do Velázquez e a sua tela, dentro da própria tela, inserindo esta semiose dentro desta semiose, embaralhando os papéis da semiose, nesse processo de explicitar, olha, eu tenho aqui um signo que não está realizado, mas ele vai se realizar a partir daqui. Eu tenho um signo sem face que só pode ser realizado através de seu objeto, que aqui no caso, a parte que está projetada aqui é objeto imediato. E o casal real que está projetado aqui seria o objeto dinâmico. Olha que interessante explicação de objeto dinâmico e objeto imediato nessa relação triangular aqui do Diego Velázquez. Então, só para reexplicar isso aqui. O casal real que é captado da tela, ou o que a tela se realiza aqui, é o objeto imediato, que é o casal real que está na tela. Agora, o suposto casal real que está aqui atrás junto com a gente, que não aparece na tela, na perspectiva da tela, mas que está projetado aqui, é o objeto dinâmico. Ou seja, um objeto que não existe exatamente. A gente não pode colocar que o objeto dinâmico é o objeto que existe, mas é parte do objeto que existe. Talvez é o estímulo mais real, né? mais língua, assim, mais que todo mundo aceita.
Então, a presença dessas semioses aqui, ela vai também trazer para a gente a força dos recursos que o Velázquez vai trazer nesse quadro. E aí a gente pode ver outras semioses quando a gente faz análises mais esmiuçadas, né? Então, há muitos segredos, enigmas nessa obra que são trabalhados, mas tem um especial que me chama a atenção, que é essa bandeja que é entregue uma espécie de jarra, um jarro aqui, não sei se vai dar para ver direitinho, esse jarro que está sendo oferecido aqui, um jarro vermelho de argila, provavelmente, segundo ele, é um jarro que foi trazido do México, da colonização, né? Da colonização espanhola, e que esse jarro ele tem uma substância que embranquece as faces da família real. E também tem um caráter lisérgico, um caráter de efeitos dopaminosos, né? Efeitos lisérgicos, efeitos de alucinações e tudo mais. Então, ela entrega para Margarida, que é a herdeira aqui, né? Esse objeto aqui da colonização mexicana e que reflete um pouco isso, né? A Espanha colonizando o Novo Mundo, mas ao mesmo tempo trazendo de lá o seu extrato, que na verdade é a própria morte, porque o produto de que é feita essa argila aqui, ele ataca o fígado, ele ataca os glóbulos vermelhos. Então, é a morte silenciosa de uma civilização. Então, uma semiose interessante, onde você vai ter esse signo e ele vai resgatar um objeto muito longínquo. Não só um nível de objeto, de falar assim, é um jarro, mexicano, de argila mexicana, né? Mas aí ele vai trazer dentro do... Quando eu falo essa argila mexicana, eu falo do México, eu vou trazer um próprio signo que vai me trazer outro objeto, né? A colonização. Eu vou pensar México, vou pensar Pizarro, vou pensar Espanha, vou pensar em colonização. E aí eu vou trazer também toda a simbologia da colonização. Então, o signo ele dispara, ele é um estopim que vai abrindo aí milhares de novas portas, numa espécie infinita de novas portas que vão se abrindo, de novos objetos que vão se abrindo em mais signos, que cada objeto se torna um signo para a gente também chegar até outra coisa. Então, do jarro me leva até a argila do México, que me leva até a colonização. Então, a gente vai tendo um processo de significação, e é claro que um processo de significação amplo. E, de repente, leituras que muitas pessoas têm de que talvez aqui esse oferecimento desse jarro, esse signo do jarro, ele está minando a família real, que aí ela passa por um processo de dificuldade, de falência, né? Da sua herdeira, até a decadência da família real por meio de uma espécie de ciclo, né, entre ir lá colonizar e o colonizado vir e trazer o próprio veneno para o colonizador. Então, a gente tem que entender a semiose como esse processo de signo que chama objeto, objeto que chama signo, que chama interpretante. E através, a gente pode falar que com esse signo, com o objeto que ele traz, a gente constrói um interpretante aqui até de cunho social, até de cunho, um enigma de significado, além de outros, por exemplo, a questão fantasmagórica dela aqui, ó, aparentemente ela não está tocando os pés no chão por um efeito de sentido aqui, por um efeito pictórico, né, de desconexão real aqui, e o que pode dar essa ideia da linha tênue da vida com a morte, dessa ideia fantasmagórica de apagamento, da monarquia e de N outras coisas. Bem, eu acho que a ideia básica é essa, a gente vê algumas semioses, a gente pode ver várias outras semioses, mas eu acho que a conclusão, o resultado mais importante aqui é a gente conseguir inverter os papéis dos componentes, né, do sistema da semiose e perceber o quanto de semiose a gente pode construir e o quanto ela nos leva à significação, de certo modo. Ela nos leva a um campo semântico. Desde quando foi dividido ali entre a questão da sintaxe, da semântica e da pragmática,
O quanto que a alteração da semiose dos seus elementos dá efeitos semânticos, né? Ligados ao olhar, né? Ligados à construção de cena visual, de conexão de personagens, né? E N outras coisas. Tranquilo? Bem, então vou fechar aqui o vídeo. Podem comentar, fazer os comentários aí no canal. Esse vídeo está saindo aqui no canal Teolitérias. E qualquer dúvida também nos comentários. Abraços semióticos a todos.